Este programa narra cenas fortes que envolvem violência e não é recomendado para pessoas sensíveis e menores de idade. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos públicos e matérias de imprensa. Caso algum dos citados se sinta incomodado e deseje direito de resposta, favor enviar um e-mail para almoxarifadodecrimes@gmail.com. Olá, eu sou a jornalista Rochelle Barbosa e começa agora o podcast Almoxarifado de Crimes. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade, seu jeito inteligente de ir e vir. Olá, estamos começando um novo episódio do Almoxarifado de Crimes. Hoje nós vamos falar de um caso muito triste que aconteceu aqui na nossa cidade. Aconteceu em 10 de janeiro de 2016. E esse caso chocou toda a comunidade pelo fato de ser duas adolescentes, que teve como vítima a Franciele Modernel Cholante. Ela tinha 14 anos na época e ela foi agredida, né, por golpes de faca, né? Foi uma faca que a autora, a menor também, que tinha 15 anos na época, agrediu ela na frente do clube comercial. Estava tendo uma festa, né, dentro do clube, e a Franciele estaria nessa festa, ou estaria passeando ali pela frente, e a acusada estava ali também no momento. Na situação, assim, que o delegado chegou na investigação, ele chegou à conclusão que teria sido pelo fato delas estarem se relacionando com o mesmo menino, né? Então, uma não aceitava o relacionamento da outra. E aí acabaram tendo essa discussão. Aí, hoje, no Almoxarifado de Crimes, eu tenho aqui a convidada, é a promotora de justiça especializada em infância e juventude, a Marlise Martino Oliveira, que ela acompanhou todo esse caso. Marlise, como é que foi para o Ministério Público ver toda essa situação, né, o que aconteceu? Porque vocês acompanham a partir do momento que chega o inquérito, né, da Polícia Civil. Como é que foi essa situação? Explicar para nós, assim, mais ou menos, né, por parte da promotoria, o que foi feito neste caso. Bom, tão logo a gente tomou conhecimento dos fatos. Primeiro, óbvio, passou tudo pela delegacia de polícia, onde foi feito o boletim de ocorrência, e daí a partir dali foi feito, né, o procedimento do adolescente infrator, o qual é encaminhado para o Ministério Público para nós oferecermos aí a representação, que é a espécie de denúncia, né, uma espécie de denúncia, mas por ser ato infracional a gente chama de representação. Eu lembro que foi um caso que mobilizou, né, e teve uma comoção social, um enfrentamento assim bem grande por parte dos meios de comunicação, né, não só aqui da região, mas até mesmo a nível nacional. Né? Uhum. E então, assim, os fatos chegaram ao nosso conhecimento tão logo aconteceu, e aí o Ministério Público entrou com a representação contra a adolescente que praticou a conduta e também com relação a outras que estavam com ela na oportunidade, né, mas que depois acabaram não se enquadrando ali na questão do homicídio. E aí, tão logo a gente tomou conhecimento desse fato, foi pedida a internação provisória da adolescente, né? Que fazendo um comparativo com o crime, é uma espécie de prisão preventiva, né? Mas como é adolescente, a gente chama de internação, e aí o adolescente vai para a fase, né? E foi o que aconteceu nessa situação. A adolescente que praticou essa conduta, ela foi internada, né, provisoriamente, e respondeu já todo o processo com a restrição da liberdade até sair a sentença e que manteve a internação dela. O caso, na época, eu me lembro assim, até hoje a gente vê nas redes sociais, ainda tem muita comoção da família da vítima, né? Porque foi um caso muito chocante, assim, tem até imagens de uma câmera de vídeo monitoramento que pega, né, essa adolescente com uma faca nas costas, assim, como se ela estivesse esperando realmente para cometer esse ato contra a Franciele, né, e além de tudo, assim, ó, eram meninas, né, uma com 14 anos que acabou morrendo,
uma situação horrível. E a outra menina, até na época, eu me lembro, eu fiz toda a reportagem sobre esse caso, inclusive até quando teve um julgamento, o júri não foi júri popular, foi só uma audiência do maior que estaria no carro com essa adolescente infratora, né? Ele teria levado, então ele teria sido cúmplice, né? E também por omissão de socorro. Eu me lembro que na época, assim, o que as pessoas falavam, né? Que foi um caso que chocou muito por ser 2 meninas muito jovens e um caso que aconteceu na madrugada, né? Que já era uma coisa assim, ó, elas tinha bebida no carro do maior, que estava carregando essas meninas, era a acusada e mais 2 meninas que estavam, né? E assim, ó, nos dá um parecer como é que ela reagiu, assim, ó. Porque ela foi levada para a delegacia, inclusive com a advogada já, e aí ela falou que tinha cometido aquilo mesmo. E como é que tu viu, assim, quando ela falou contigo lá, Marlise, como é que ela parecia? Ela parecia arrependida? Parecia que não queria ter feito aquilo? Não, ela sempre manteve, assim, uma certa frieza no comportamento, né? Então, isso é algo, assim, que eu me recordo que ela não parecia arrependida em relação ao que ela fez, né? E tentou, de certa forma, justificar a conduta, mas sempre mantendo, assim, um senso né, que foge, assim, do senso comum, né, daquela coisa de não ter um senso crítico com relação à conduta, né, o que é algo que a gente percebe se é uma coisa pesada, assim, quando a gente tá falando de adolescente, né. Sim, porque é muito jovem já ter a conduta já homicida, né. Porque o que a gente percebe, assim, eu lembro que uma vez um profissional da área da saúde mental comentou, o adolescente, ele age muito por impulso, né? Então, ele tem a tendência de, naquele momento, extravasar, né? E então, assim, o que se fala? Os adolescentes ali, eles não têm uma parte do cérebro que seria como se fosse o freio do carro. O adolescente, né, mais ou menos até 18, 21 anos de idade, como não está ainda bem formada essa parte cerebral, digamos assim, é como se fosse um carro que tem só o acelerador e não tem ainda o freio. Então, a tendência sempre do adolescente é ser inconsequente, por isso que a gente fala, o adolescente é inconsequente, o adolescente é rebelde, né, não tem aquele senso, né, dos freios inibitórios. Isso eu tô falando de um modo geral, de qualquer tipo de conduta. Mas com relação aos adolescentes de modo geral, a gente percebe que depois existe um arrependimento porque existe um senso crítico, que naquele momento eu não tive, né, eu não me travei, eu não tive esse freio inibitório. E por parte dessa adolescente, e geralmente quem acaba praticando esse tipo de conduta, né, que no caso levou ao homicídio da menina, a gente percebe daí que não existe esse senso crítico, né, da moral, digamos assim, que é o que o adolescente ele pode não ter no momento ali, do calor do momento, mas depois a gente percebe um arrependimento. E da parte dela, ela já tinha digamos assim, um transtorno de conduta, um desvio de conduta, né, que a gente já percebia uma personalidade já mas sem esse senso crítico. Sim, ela já tinha cometido outros atos, né? Exatamente. Tinha até, eu acho que tinha os registros de ocorrência de outros atos infracionais e também com faca, né? Ela já tinha cometido alguns outros... Eu não lembro se exatamente com faca, mas eu me lembro que ela já tinha respondido por um outro ato infracional de lesão. De lesão. Isso. Porque todos os casos, assim, ó, eu me lembro que o delegado ainda pegou ali o caso que na época ficava na 2ª delegacia, o cartório da infância e juventude, né, e ele pegou da criança vítima, eu acho que era o nome do cartório, e ele viu ali que ela já tinha outros atos por causa de fatos assim, sempre relacionado a um relacionamento, que foi o que ela explicou, que ela não queria que a Franciele tivesse um relacionamento com esse mesmo rapaz que ela estava se relacionando no momento, né? E aí ela teria feito isso. E eu me lembro que ela foi, assim, ó, foi até falado lá pelo delegado e por todo mundo, que ela deu 6 facadas na Franciele. E a Franciele chegou a ser levada
pro hospital, mas ela não resistiu, né? Foi pelas costas, eu não me lembro direito como é que foi as regiões. Eu até tenho aqui onde é que teria sido, porque tem um laudo, né? Tem um laudo aqui, né? Então, foi uma lesão na região malar, uma região, no ombro esquerdo, outra na região torácica esquerda, outra à direita, né? Então, na região axilar. E foi pelas costas mesmo. Exatamente, foi então nessa região das costas torácica, né? Não deu nem como ela se defender, né, naquela situação, assim. A família, inclusive, pede muito por justiça, né. Eu queria que tu nos explicasse um pouquinho, Marlise, como é que funciona a questão do adolescente, né, como é que é a lei para o adolescente, porque é diferente de um adulto, né, a lei é diferente, e nesse caso, como marcou muito aqui a nossa cidade, isso já faz 8 anos, e mesmo assim as pessoas ainda lembram até hoje e falam, porque até teve uma repercussão, como tu mesmo disse, nacional desse fato, pelo fato de ter sido muito chocante uma adolescente ter agredido a outra e matou ela, né? E como é que é essa lei para adolescente? O que ele comete um ato infracional, o que se equipara, né? Eu acho que para a família da vítima é muito complicado ela entender que houve justiça numa situação quando a gente está falando de um ato infracional, né? Porque o ato infracional, embora ele seja, por exemplo, um crime doloso contra a vida, ele não vai ser encaminhado para um júri popular. Que eu acho que o júri popular, né, na concepção do público, né, da população, tu consegue perceber mais ali naquele momento, né, tu acompanha o julgamento ali como público, então tu consegue perceber realmente, né, que está havendo um julgamento, o réu está no banco dos réus, né, prolatada uma sentença, né, no público ali, o que não acontece no ato infracional, porque seja qual for o crime que for cometido por um adolescente, a forma como ele vai ser processado e julgado vai ser a mesma. Então, vai ser uma audiência a portas fechadas para oitiva de testemunhas, né, vítima quando sobrevive, né, no caso, não falando num crime de homicídio, mas então o que a gente percebe, assim, pro senso comum, é difícil se perceber que esse adolescente, ele realmente é responsabilizado. Mas ela recebeu a reprimenda de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, já que ela era menor de idade, Sim. Né? Então, foi prolatada ao final uma sentença que manteve a internação dela, que a internação, em termos de medida socioeducativa, é a mais gravosa que nós temos prevista, né? Que é a restrição total da liberdade. Mas, como nós não temos aqui em Bagé uma unidade de cumprimento de medida socioeducativa de meio fechado, essa adolescente, ela cumpriu a medida em outra comarca, né, e aí nessa comarca, ela é onde foi feito, então, a execução da medida socioeducativa. Eu não sei te precisar o tempo que ela foi mantida internada, né, porque nós não acompanhamos esse processo, mas a lei, ela prevê que existe um tempo máximo de 3 anos para que o adolescente infrator ele possa cumprir essa medida de internação, ou até completar 21 anos de idade, que é a idade máxima para aplicação de medida socioeducativa segundo o ECA. Então, é o que acontece primeiro, ou 18, ou 21 anos, ou os 3 anos. Também existe a possibilidade de, ao longo do cumprimento da medida socioeducativa, pela questão comportamental do adolescente, se ele, né, começa a apresentar um comportamento favorável dentro lá da instituição onde ele está cumprindo a medida, que é a fase, é possível que o juiz, né, que acompanha a execução,
entenda que o adolescente pode progredir, que é uma espécie de progressão de regime, mas é a progressão da medida socioeducativa. Então, não sei se foi o que aconteceu nesse caso, mas ela provavelmente, então, ela cumpriu aí um período de internação, no máximo até 3 anos. Então, por isso que a gente compreende, né, a sensação da família, né, e a comoção popular, no sentido de parecer, né, que não deu em nada, ou ela ficou pouco tempo. Considerando que ela tirou a vida de uma pessoa, a gente pode entender que foi pouco tempo, né? Sim. Mas, ao mesmo tempo, é o que nós temos na nossa lei, porque a ideia do Estatuto da Criança e do Adolescente é que o adolescente que comete um crime, ele cumpra uma medida, como diz o nome, socioeducativa, que tenha um cunho pedagógico, de ressocializar aquele adolescente para que ele não chegue lá na fase adulta sendo, né, um criminoso. Um criminoso. Então, e depois, assim, se ela cometeu alguma coisa, agora já adulta, porque já fazem 8 anos, ela tinha 15 na época que ela cometeu esse caso, ela pode, isso é trazido novamente, fica numa, tipo, uma ficha criminal dela ou não? Não é considerado um antecedente criminal, né? Porque para ser considerado para fins de reincidência, a lei, ela não pode ser interpretada de forma maléfica, né, que a gente fala, não pode ser uma interpretação em desfavor do réu. Então, a condição dela ter sido condenada pela prática de um ato infracional vai ser considerada como uma circunstância pessoal negativa, né, que pode ser considerada pelo juiz numa dosimetria da pena se ela praticar um crime, mas ela não é considerado um antecedente criminal. Né? Porque ela já teria cumprido, né, pelo não, ECA, porque é um ato infracional, né? Sim. Ele é um antecedente infracional. Se ela, ao longo do período, ela tivesse praticado outro ato infracional, aquela situação seria considerada um antecedente. Sim. Né? Mas não para fins criminais. Porque como ela estava lá, né, detida, né, que ela ficou restrita de liberdade, ela foi para Porto Alegre e a sentença foi em seguida, assim. Eu me lembro que o caso aconteceu 10 de janeiro e a sentença da doutora Naira foi em fevereiro, em seguida, assim, foi... Porque o próprio estatuto prevê que quando o adolescente ele é internado provisoriamente, aquele processo ele tem que ser finalizado em 45 dias. Então, daí porque... Então, por isso que foi rápido essa sentença. O que nesse aspecto a gente percebe daí, digamos assim, uma reprimenda mais eficaz do que quando a gente está tratando de um crime, né? Porque Sim. o crime aí vai até que vá a júri, né? Até que o réu passe pela sentença de pronúncia, depois é designado o julgamento do júri. Então, aí a gente tem um prazo maior. Então, no ato infracional, a reprimenda ela é mais eficaz no tocante a esse período temporal, digamos assim. Marlise, teve algum outro caso que te marcou também aqui de atos infracionais, assim, de adolescente? Porque esse eu acredito que foi o mais... Né, eu não sei quanto tempo que tu tá aqui na promotoria especializada e tu viu algum outro caso que te chocou dessa maneira, porque esse homicídio foi muito falado e foi muito, além de ser divulgado, ele foi muito horroroso, assim, né, pra comunidade. Eu acredito que do tempo em que eu estive à frente da promotoria da infância e juventude foi o caso mais emblemático, assim, mais chocante, pelo qual, né, eu passei. Claro que de lá para cá, eu tô aqui desde 2015, eu cheguei em Bagé em meados de 2015, então o fato aconteceu início de 2016. Início de 2016, fazia pouco tempo que eu estava à frente dessa promotoria. E de lá para cá, sim, óbvio que já tiveram outros casos de homicídios, latrocínios, mas não sei se foi pelo fato de ter sido o primeiro mais, assim, chocante da minha carreira, né? Mas eu acredito que em termos gerais, assim, no momento até nem me recordo de outro, claro, tem alguns, assim, latrocínios e tal, mas com um perfil já de adolescente diferente, né? Então esse, assim,
acho que até pela própria motivação do crime, né, por ter sido tão desproporcional, é algo que chama atenção. Não, e uma menina, né, porque infelizmente a gente sabe que a violência permeia mais dentro dos, né, nos meios masculinos, né, e ela era uma menina, e assim, ó, a sociedade ainda hoje vê, assim, ó, com, né, que nem tu falou, que não teve a justiça que a família gostaria, pelo fato dela, ela já é maior de idade, e ela tá vivendo livremente, enquanto a outra filha lá, né, que 14 anos, a Franciele, não teve essa oportunidade, né, nem de concluir um estudo, né, de ter uma vida, né, e infelizmente eu acho que isso deixa essa sensação, né, porque o adolescente, querendo ou não, ele cometeu um ato de adulto, né, mas também tem explicação, né, até fisiológica desse adolescente, como tu bem falaste desse caso. E, Marlise, as provas, assim, na época que chegou para ti, tiveram acesso à arma que ela utilizou, como é que ela utilizou, como é que foi para vocês terem as provas, a materialidade do fato? Eu não lembro se a faca foi apreendida, tá? Mas eu me recordo que a gente teve acesso a imagens das câmeras de segurança da rua, né, ali próximas ao local, né, onde aconteceu, e as imagens mostravam, né, bem nitidamente, assim, o momento em que ela desce do carro e vai ao encontro da vítima, e também as amigas que estavam junto no carro, ali meio que na volta, né, talvez até tentando chamá-la, enfim, né, num primeiro momento pareceu que elas estavam ali tentando, digamos assim, dar um apoio moral para infratora, mas isso acabou não ficando demonstrado ao longo, né, da instrução, e o que eu me lembro é que realmente, assim, era assim, incontestável, né, a prática do fato, justamente porque tinha as imagens do momento em que ela praticou a conduta. Sim, e a família chegou a cobrar mais de vocês, assim, uma atuação mais forte? Sim, eu me lembro que eu cheguei a atender a família mais de uma oportunidade, não apenas eu, mas acho que o colega que atuou na parte criminal, né, porque teve a denúncia com relação ao motorista, que depois acabou não sendo pronunciado. Isso. Então ele não foi a júri popular, né, ele foi absolvido, mas sim, a família, ela foi assim bem, ela realmente, né, eles ficaram arrasados, e a gente entende completamente, né, porque realmente foi uma situação muito triste. E é como eu digo assim, né, não existe uma resposta que o Estado possa dar nesse momento que seja à altura, né, do sofrimento da família com relação à perda de um filho. Então, certeza, por mais que a gente possa se esmerar no sentido, né, de responsabilizar o praticante dessa conduta, nada vai trazer aquela vida de volta, né? O que no júri popular eu acho que acaba dando uma sensação maior de alívio, né, de justiça feita para a família, porque a família tem a possibilidade de acompanhar o julgamento. Sim. Né? E já o que não acontece em outros delitos e também no ato infracional. Né? Esse ato infracional, ele é equiparado a um homicídio, né? Um homicídio doloso. Doloso, pelo fato do jeito que ela foi. E inclusive as outras, qualificado, né? Que tinha um motivo fútil. Que era esse relacionamento, que seria com esse menino. E ele chegou a ser ouvido, o rapaz que seria o pivô dessa situação entre elas, as duas, assim? Não me recordo. Não me recordo mesmo. Porque eu me lembro que a história, assim, o que nos contaram a delegacia, né, inclusive que ela teria falado pro delegado, é que ela se relacionava com esse menino e que ela já tinha falado pra Franciele, pra ela não se relacionar com esse rapaz. E essa era a motivação, que ela não queria mais a Franciele fazendo parte daquilo ali. É totalmente passional, né? Uma situação, assim, de não aceitar que o rapaz também tivesse as escolhas dele, né?
porque pelo fato em si, assim, era isso que aparecia. E as outras duas meninas, que chegou a ser pronunciado pelo Ministério Público, mas depois foi retirado. Por que, Marlise, que elas saíram do caso? Elas foram ouvidas, as duas elas eram adolescentes e nós entendemos que não havia elementos que demonstrassem que elas realmente tivessem participado, anuído a conduta da adolescente infratora. Da mesma forma como o rapaz, que era o motorista do carro, que era maior de idade também. Eu consultei aqui os documentos que eu tenho acesso, e o menino que foi o pivô, digamos assim, da motivação do crime, ele foi ouvido também. Ele foi ouvido. Durante a fase de instrução. E ele sabia dessa situação entre elas, assim, que ele admitiu que teria tido um envolvimento com as duas, mas não que ele soubesse que estava chegasse havendo alguma... a esse ponto. Uma briga entre Exatamente. Elas, né? Porque é um motivo totalmente descabido, né? Que a gente, depois de anos, assim, a gente vendo, é um tipo de situação que tu fica pensando, assim, podia ter sido evitado em todos os momentos, né? Em algum momento, assim, os pais dessa menina que foi, né, infratora, no caso, que cometeu esse ato infracional, os pais dela também foram ouvidos, eles falaram alguma coisa que ela teria se arrependido, que ela teria falado alguma coisa? Eu me lembro que a mãe dela foi ouvida durante a instrução. O pai não residia junto, os pais, eu acredito que eram separados, mas existia já um movimento no sentido de... ela já vinha, digamos assim, apresentando comportamentos que demandavam uma atuação do Ministério Público na esfera da proteção, né? Quando nós temos aí alguns indicativos, né, de problemas comportamentais, seja no âmbito da família, seja no âmbito da escola, a gente já busca fazer alguns encaminhamentos. E eu me recordo que algo que me marcou é que nós tínhamos uma audiência aprazada, né, justamente para fazer alguns encaminhamentos em favor da adolescente, né, e conversar com a família. E essa audiência não aconteceu. Não aconteceu por alguma razão que, se eu não me engano, a mãe solicitou adiamento por alguma razão pessoal. Então, só que aí, né, muitas vezes a gente fica se perguntando, enquanto instituição, se houve alguma falha, e muitas vezes eu me perguntei isso, né, e por isso que foi um caso tão marcante. Mas o fato é que hoje, com toda a experiência que eu tenho, né, de quase 10 anos à frente da Promotoria da Infância, é que eu percebo que a gente tem coisas que a gente não tem como evitar. Não tem como evitar. A gente tem a atuação sempre preventiva e protetiva, mas por mais que tu oportunize, né, o tratamento, o encaminhamento para tratamento psicológico ou algo nesse sentido, tem coisas que tu não vai evitar. Porque quando tu tá tratando de um adolescente, ele já tem a sua autonomia, né, a sua independência em certos aspectos da vida. Então, e também a gente espera que a família, né, exerça esse papel, né, de buscar confiar nos filhos e fazer as recomendações. É mais um diálogo, de Exatamente. repente, né? Ver se está acontecendo alguma coisa. A gente sabe que hoje em dia os adolescentes cada vez mais novos, eles vão para a noite, fazem uso de bebida alcoólica. Então, enquanto órgãos de proteção, nós temos a possibilidade de fiscalizar isso, mas quem está lá, né, na frente de tudo isso é a família. A família é responsável pelo adolescente na frente do Estado, né? E aí acontece... Na frente da sociedade. Infelizmente acontece esse tipo de caso, assim, ó, claro, a família da vítima também, eu acredito que se sinta, né, que a menina tava, eu acho que ela tava sozinha na festa, uma menina de 14 anos, não sei como é que é, com quem que ela estava, eu sei assim, ó, a gente ficou sabendo na época, porque a gente conversou com familiares, com amigos, que ela sempre saía acompanhada de alguém, assim, um adulto.
né? Mas nesse dia eu acho que ela estava saindo da festa, porque foi no meio da madrugada, e ela nem esperava, né? Eu acho que foi uma situação muito, muito triste pelo fato dela nem esperar naquele momento e ela ser agredida dessa maneira, né? Bom, doutora, eu acho que é isso. Eu não sei se a gente pode, né, pedir mais alguma orientação, assim, que o Ministério Público pode nos ajudar nessa questão de adolescente, né, para poder buscar, assim, até pessoas que não sabem como enfrentar essa situação, porque às vezes o comportamento adolescente é difícil, né, de repente procurar o Ministério Público, tirar alguma dúvida. Né? Exatamente, a gente percebe, assim, um movimento, né, muitas vezes, quando a família não busca, a escola percebe, né, tem esse senso de percepção e faz, então, os encaminhamentos tanto para o Ministério Público quanto o Conselho Tutelar, que também é um órgão, né, que está acessível à população, e aí, através, né, da nossa rede de proteção, Ministério Público, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, enfim, a gente realiza os encaminhamentos que a gente entende necessários justamente para tentar fazer com que o adolescente não chegue a um ponto desse, né? Embora a gente também é importante dizer que eu acredito que quando existe um transtorno, né, de personalidade, isso a psicologia pode explicar, né? Quando existe um desvio de conduta baseado aí num transtorno de personalidade, tem coisas que a gente não tem como evitar, porque tu não consegue antecipar que aquele indivíduo vai ser capaz de cometer um ato tão brutal. Tão brutal. Né? É verdade. Muito obrigada, tá, Marlise? Foi um prazer conversar contigo. Prazer foi meu. Esse podcast é um oferecimento da Funerária Padre Germano, que fica na Avenida General Malé, número 98. E Rota Sul, aplicativo de mobilidade. Seu jeito inteligente de ir e vir.